Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, mais uma vez comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 109 e vamos tratar do inciso 1º. Vamos iniciar o nosso estudo sobre a competência dos juízes federais. Nós já vimos em aula passada a competência dos TRFs, Tribunais Regionais Federais. Agora é o momento de aprendermos sobre a competência dos juízes federais. Estamos seguindo a ordem dos artigos da Constituição Federal e chegou o momento de aprendermos o artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1º. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Preste atenção no artigo 109, o seguinte: a literalidade do texto. Muitas são as questões em que você será cobrado dos incisos do artigo 109 como opções de certo ou errado. E o examinador ele troca de forma sutil algumas palavras, assim como em muitas questões de prova, verdade. Mas sempre que isso é muito corriqueiro, a gente destaca aqui no canal para que o aluno fique atento. Estamos estudando, localizando no nosso quadro, a competência dos juízes federais. E já podemos destacar o seguinte: as causas em que a União, ora, Justiça Federal, juízes federais, é lógico que as causas em que a União for parte, assistente ou oponente, competirá aos juízes federais. Regra geral. A primeira parte do inciso 1º vai trazer a regra geral. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, mas não só a União, a entidade autárquica federal ou empresa pública federal. Não há sociedade de economia mista neste texto. Você não está lendo sociedade de economia mista nesse texto. Está? Fundação pública? Também não. Você está lendo empresa pública, autarquia e empresa pública. Ok? Primeira informação importante. Ah, professor, me dá exemplos de empresa pública? Claro, muito simples, muito fácil. Caixa Econômica Federal. Lembre-se da Caixa Econômica Federal. Lembre-se também dos Correios. São empresas públicas federais. A gente volta a falar sobre a empresa pública quando falarmos das exceções, tá? Vamos primeiro aprender a regra geral. Então, as causas em que a União, entidade autárquica federal... Professor, não estou lendo federal. Observe o texto. As causas em que a União, vírgula, entidade autárquica ou empresa pública federal... Pela compreensão, você sabe que estamos tratando de autarquias federais, tá? Professor, explica melhor? Claro, mas já foi explicado e o vídeo está disponível para você. É o vídeo do artigo 37, inciso 19 e 20. Nele, nós explicamos a literalidade dos incisos, mas também fizemos um quadro bem interessante, organizando a administração pública indireta e indireta. Na administração pública indireta, nós temos as entidades, falamos sobre as autarquias e falamos também sobre as empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Ok? Aqui no artigo 109 que estamos estudando, nós temos as autarquias e temos as empresas públicas, tá? Não temos sociedade de economia mista nem fundações. Então, fique atento para não errar essa questão em prova. Sempre que tivermos a União, as autarquias federais, as empresas públicas federais na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, sempre que tivermos a União, as autarquias federais e empresas públicas federais na condição de autoras, réis, assistentes e oponentes, a competência será dos juízes federais para processar e julgar as ações. Fácil, não é fácil? Não, professor, não é tão fácil assim. Primeiro, que eu nem entendi direito o que é uma empresa pública. A autarquia eu já sei. Tá bom, o que é uma empresa pública? A empresa pública, segundo a Constituição Federal,
é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e administrada exclusivamente pelo poder público. Essa é a principal característica. Ela é administrada exclusivamente pelo poder público. Professor, ok, aprendi. Mas o que é, então, a assistência? Porque quando o senhor fala em autor e réu, eu sei. A União, a autarquia ou a empresa pública, ela é autora. É ela quem está propondo a demanda. E quando é ré também é fácil. Agora, assistente, oponente, o que é isso? A definição de assistência nós temos no CPC. Artigo 119 do CPC. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Então, na assistência, nós temos a União, a autarquia ou a empresa pública, na regra do artigo 109, interessada juridicamente que uma das partes seja favorável. Então, sempre que for esse o caso, a competência será dos juízes federais. E na oposição, o artigo 682 também do CPC vai definir quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o que convertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Na oposição, não é escolhida uma parte. Na verdade, aqui, a União, a autarquia ou a empresa pública vai oferecer oposição contra autor e réu em relação à coisa ou o direito sobre o que estão discutindo, seja no todo ou em parte. Acontece muito em discussões sobre terras, sobre imóveis e por aí vai, tá? Então, ocorrendo isso, a competência para processar e julgar será dos juízes federais. Perfeito? Essa é a regra. Aprenda isso, leve para a sua prova e acerte a questão. Agora, preste atenção, porque temos as exceções. Quais são as exceções? E elas são muito cobradas em provas. Veja, exceto as de falência, que pertencerá ao juiz de direito, as de acidentes de trabalho, Justiça do Trabalho, e as sujeitas à Justiça Eleitoral. Falou em Justiça Eleitoral, é certo ter exceção, não é verdade? E a Justiça do Trabalho. Grave a regra e a exceção. Mas preste atenção, que muitas das vezes a pergunta não vai vir tão fácil. Um exemplo, na Justiça do Trabalho nós temos as relações regidas pela CLT, não é verdade? Sim, e você sabe que aquele que faz prova para um concurso da Caixa Econômica Federal, ele faz provas, faz concurso, mas na verdade ele tem ali a sua relação de trabalho regida pela CLT. E trazendo a questão à empresa pública federal, você pode até pensar que se trata de uma competência dos juízes federais. Mas se for uma discussão de relação de trabalho, sendo regida ali pela CLT, a competência será da Justiça do Trabalho. Mesma coisa em acidente de trabalho. E esse não será o caso o regime seja estatutário, em que a demanda será de competência dos juízes federais. Importante observação para você não errar a questão em prova, tá? No caso do inciso 1º, não o decore apenas, mas entenda por completo para não errar questões importantes e garantir pontos decisivos na sua prova, no seu concurso. Na próxima aula, continuaremos a partir do inciso 2º. Nosso tema é competência dos juízes federais. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.